Hello everybody, my name is Felipe Meira, the Pirate, and I'm your English teacher. Bem pessoal, hoje eu vim falar de um negócio legal para vocês, eu vou falar um pouquinho de gramática, eu vou falar um pouquinho sobre o Simple Past. Só que a gente só vai ver um trecho, como a gente estudar gramática é muito longo, então eu preferi dividir esse vídeo em algumas partes e a gente vai ver uma pequena parte agora, depois dessa música de Simple Past. Agora que você já ouviu uma música legal aí sobre Simple Past, a gente vai começar com a primeira parte do Simple Past. Primeiro eu queria falar sobre o Simple Past aqui com vocês, que o Simple Past, no português nós temos dois passados, né? O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. No inglês, a gente só tem um, que é o Simple Past. Eles estão em um só, funcionam da mesma forma, tá? Então eu posso dizer que eu era ou eu estava da mesma forma em inglês, tá bom? E é isso que a gente vai começar a estudar agora. É com o verb to be, tá? E agora a forma afirmativa do verb to be pra gente começar. Lembra que o verb to be quer dizer ser ou estar. Ser ou estar, tá? Então eu posso dizer no presente que eu sou ou eu estou. Com a mesma palavra, com o mesmo verbo, tá? E no passado eu vou dizer que eu era ou eu estava e eu vou continuar usando o mesmo verbo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que conhecer a conjugação do verb to be. Raramente a gente conjuga alguma coisa em inglês, e com o verb to be é comum a gente fazer a conjugação dele, e são das pouquíssimas coisas que a gente conjuga em inglês. Então vamos lá. A conjugação do verb to be na forma afirmativa no passado é I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Percebam que eu só tenho duas formas de conjugação, diferente do presente que a gente tem três. Por quê? No presente eu tenho o am, do I am, que é exclusivo do I am, o is, para he, she e it, e o are, que é para todas as outras pessoas do nosso discurso. Então, a gente percebe que aqui no Simple Past, o am e o is se transformaram em was, que está lá no cantinho, e o are vira were, tá bom? I was, eu era, eu estava, eu fui. You were, você era, você estava, você foi. He was, ele era, ele estava, ele foi. She was, ela era, ela estava, ela foi. It was, isso era, estava ou foi. A gente sabe que a gente pode usar o it para o gênero neutro do inglês, que não tem em português, que a gente geralmente usa para coisas e objetos, não só para coisas e objetos, mas geralmente a gente usa para coisas e objetos, e a gente vai ter um videozinho sobre o it também. We, nós, éramos, nós estávamos, nós fomos, esse for no sentido de ser. You were, vocês eram, vocês estavam, vocês foram. They were, eles ou elas eram, estavam ou foram. A gente tem, lembrando que a gente tem o you singular no começo, você, e o you plural aqui embaixo, que são vocês, ok? Vamos ver no exemplo aqui, ó. I was a good kid. Eu era um bom garoto, eu era uma boa criança. You were very tall. Você era muito alta, você foi muito alta, você alto ou alta, tá? Tá bom? Então, a gente já viu essa parte afirmativa. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu vou tirar para vocês, tá bom? Espero que esteja sendo bastante claro para vocês. Na negativa. A negativa, a gente sabe que para fazer a negativa no inglês, a gente precisa do verbo auxiliar e da partícula de negação. Então é importante você entender que com o verb to be sempre funciona como verbo principal
e verbo auxiliar. Então ele vai ter essa dupla função aqui, ele vai ser o verbo principal e o verbo auxiliar. Então ele vai ajudar também a formar a partícula de negação. Então para a partícula de negação em inglês é o not, e eu tenho aí I was not. Na forma contraída, eu juntei as duas palavras, tiro o O e coloco um apóstrofe, e eu formo o wasn't. I was not, I wasn't. Eu não era, eu não estava, eu não fui, nas duas formas, tá? Percebam que eu falei aqui wasn't, e eu enfatizei esse T, e eu vou fazer isso bastante nessa aula, para que a gente possa memorizar que existe esse T nessa construção. Tem uma aula de silent letter, com silent letter da letra T, e vocês vão ver que nem sempre eles pronunciam esse T aí, tá? Geralmente eles dizem I wasn't, tá? Eles não pronunciam esse Tzinho no final, não. Mas hoje eu vou pronunciar bastante para que a gente possa memorizar que existe esse T. Então eu tenho I was not, I wasn't, you were not, you weren't, he was not, he wasn't, she was not, she wasn't, it was not, it wasn't, we were not, we weren't, you were not, you weren't, they were not, they weren't. E aqui os nossos dois exemplos, tá? I was not a good kid. Eu não fui um bom garoto. I wasn't a good kid. I wasn't a good kid. Sorry. Eu não fui um bom garoto. You were not very tall. You were not very tall. Você não era muito alto, muito alta. Você não foi muito alto, muito alta. You weren't very tall. You weren't very tall. Você não foi muito alto ou muito alta. Mais uma vez eu quero dizer, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? E para a gente finalizar, a forma interrogativa. Como eu disse para vocês, como o verbo to be ele é um verbo que ele é principal e auxiliar ao mesmo tempo, eu vou inverter a posição dele com o sujeito da frase. Tá? Não é colocar o auxiliar no começo da frase, não. Tá? Nem sempre vai ser assim, a não ser que seja uma pergunta yes or no question. Mas geralmente a gente você tem que entender que a gente tem que inverter só a posição do auxiliar com o sujeito. A gente pode ter palavras antes, a gente pode ter até frases antes, tá bom? Não é o verbo to be, o auxiliar, no início da frase, não, tá bom? Que fique bem claro. Então, onde eu tinha I was, eu tenho was I. Onde eu tinha you were, eu tenho were you. Onde eu tinha he was he. She was she. It was it. We were it, were we, sorry. You were you. E they were they. Então a gente tem duas formas de a gente fazer perguntas aqui. A gente tem no passado, a gente tem o yes or no question e a gente tem o WH question. O yes or no question é bem óbvio, é uma pergunta que eu posso dizer, responder com sim ou não. My daughter is crying. Yeah. Bom, então a yes or no question é uma pergunta que você vai responder com sim ou não. Were you a nice kid? Were you a nice kid? Você foi uma criança legal? Yes, I was. Sim, eu fui. Sim, eu era. No, I wasn't. Não, eu não fui. Não, eu não era. Percebam aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu estou usando uma short answer. E o que é isso? Eu só coloquei o yes, o sujeito e o verbo auxiliar, o verbo que foi usado ali na pergunta, no caso, o verbo to be. E isso faz com que a minha pergunta, minha resposta fica bem curtinha e eu estou respondendo tudo o que foi perguntado acima. Yes, I was. Yes, I was a nice kid. Eu só encurtei para utilizar essa ferramenta, que eu acho essa ferramenta fantástica no inglês, tá? E vejam outra coisa interessante. Eu perguntei com were e respondi com was. Por quê? Porque se eu perguntei were you, você vai responder
I was. Eu estou usando o mesmo verbo, que é o verbo to be. Eu só mudei a conjugação, porque o verbo to be tem conjugação. E relembrando que são raríssimos os casos de conjugação em inglês. Tá bom? Certo? Então você pergunta, were you? Você responde, I was. Were you a nice kid? Yes, I was. No, I wasn't. Eu posso perguntar, was I a nice kid? E você responde, yes, you were. No, you weren't. Ok? E agora com a WH word. Por que WH? Porque ela começou com. A palavra começa com W, W, H, H. Como no caso de where, onde. Eu posso perguntar, where were you born? Where were you born? Onde você nasceu? Onde você nasceu? I was born in Rio. I was born in Rio. Eu nasci no Rio. Eu nasci no Rio de Janeiro. Tá bom? E foi bom colocar o where e o were junto para você saber que a pronúncia de where é o WH word, onde, e o were é o verbo to be, era, estava, foi. Certo? Tá bom? Gente, se ficou qualquer dúvida, se eu não fui claro em algum aspecto, comenta aí embaixo que eu vou tirar a sua dúvida. Tá bom? E por hoje é só. Na sequência eu vou postar mais vídeos sobre o verbo to be, para a gente não se estender muito, sobre o simple past, para a gente não se estender muito. Então, você pode encontrar a gente aí no nosso perfil no Instagram, no Facebook, tem o nosso canal no YouTube, a gente tem os podcasts aí, eu acho que o Spotify é o mais acessado, tá? Você pode encontrar na sua plataforma de podcast preferida. Temos o nosso grupo no Facebook, o nosso grupo no WhatsApp e o nosso grupo no Telegram. E no Telegram é bem interessante que você pode acessar todos os arquivos que foram postados lá, mesmo antes de você entrar. Então é legal porque você pode fazer um podcast lá com tudo que foi falado, com tudo que foi dito. E saibam que a gente tem situações exclusivas em cada grupo. Em cada grupo do WhatsApp tem coisa exclusiva para o WhatsApp, no Telegram tem coisa exclusiva para o Telegram, no YouTube tem coisa exclusiva para o YouTube. Então cada plataforma tem uma sua exclusividade. E é interessante você encontrar tudo para enriquecer o seu aprendizado. So, my friends, it's all. Bye bye. See you next class.